No nosso episódio de hoje, estamos marcando presença no evento da Scott Consultoria neste dia dedicado totalmente ao confinamento. Está começando o Noticiário Tortuga. A pecuária exige decisões rápidas e precisas, principalmente quando se trata do confinamento. O Noticiário Tortuga de hoje está participando do encontro de confinamento da Scott Consultoria e nós vamos abordar alguns temas, principalmente para você pecuarista que está querendo começar nessa modalidade de produção. Agora nós vamos conversar com o Walter Patrizzi, que é gerente de confinamento da DSM Firmenich para a América Latina. Walter, obrigado por conversar com a gente mais uma vez aqui no Noticiário Tortuga. Eu que agradeço o convite, obrigado. Walter, nós estamos aqui no evento do encontro, né, de confinamento da Scott Consultoria, falando justamente sobre esse assunto, e a gente queria trazer um pouco mais para quem está nos assistindo aqui nesse programa de hoje. Qual o momento que está o confinamento hoje? A DSM Firmenich, inclusive, tem aí o Tour DSM de confinamento, que traz vários números, vários dados. E eu queria saber de você sobre o momento atual do confinamento. A gente também está levantando os dados agora de censo do confinamento, a intenção de confinamento. A gente deve ter isso fechado até final do mês aí. Vai ser um número bem interessante para a gente ver, sentir realmente como está a expectativa, né, para esse ano. Mas no momento, a gente está passando um momento difícil do ano, que é o esperado, né? Sazonalmente, esse momento do confinamento é um momento que a gente tem uma pressão maior de maior oferta de animais abatidos, animais vindos de pasto também, tudo. Então, abril, maio, normalmente a gente tem uma queda do preço da arroba e normalmente a gente tem ali, digamos, uma entre-safra na oferta de alimentos, né? Especialmente o milho, a gente está trabalhando com o final do estoque aí do ano passado. A gente, nesse momento, a casquinha de soja também é outro produto que já foi bem vendido, vamos falar, e saiu do mercado. Caroço de algodão, a gente também trabalha com o fim do estoque do ano passado. Então a gente está num momento em que a gente está sofrendo um pouco com a pressão de falta de oferta de alimentos, né? Isso tem elevado o preço dos alimentos, da diária, e o preço da arroba pressionada pela maior oferta, principalmente dos animais a pasto. Então não estamos exatamente agora no melhor momento, mas isso é conhecido, é sazonal, né? Que a gente cada vez fica mais claro esses movimentos. Mas a perspectiva é muito boa, né? Uma perspectiva super positiva assim, para esse ano. A arroba já mostra um movimento, uma tendência de alta, de recuperação. Já temos aí uma bolsa, a B3 está mostrando no futuro para nós em outubro já uma arroba de 350, já passou R$350, e a tendência é que continue subindo essa preço da arroba. Então está super positivo, sabe? E deve vir uma oferta muito grande de produção, especialmente de milho, a partir de junho, julho, caroço de algodão também. Então a gente vê uma perspectiva super positiva de viabilidade do confinamento aí a partir do segundo semestre. A gente vê que, igual eu comentei na nossa conversa com o Scott, que muitos pecuaristas vêm aqui no evento para saber se vão começar ou não, entrar aí nessa atividade, se vão fazer um investimento disso na fazenda. Como que o pecuarista que decidir que vai começar no confinamento, que vai fazer esse investimento, o que ele precisa para ser bem sucedido, para ter sucesso nessa atividade? Perfeito. Acho que a primeira coisa é pensar numa boa infraestrutura, né? Depois ele tem que ter, e a infraestrutura é um negócio, só fazendo um parênteses assim, né? Para o confinador, o confinamento como a gente conhece, a infraestrutura é super importante, mas para quem quer começar num sistema de terminação a pasto, tudo, a gente tem hoje muitas formas também de fazer isso de maneira bastante viável, né? E até para ir pegando o ritmo, se é que não faz uma engorda intensiva ainda. Mas, primeiro, a infraestrutura. A segunda, o grande desafio é montar uma equipe, né? Uma equipe que dê continuidade, que esteja no longo prazo, né? No projeto, né? Que ganhe consistência, que ganhe experiência naquilo. E, por fim, um apoio técnico, né? Uma assessoria técnica, um apoio técnico para conseguir ter todo tipo de recomendação ali para que o processo dos animais de alimentação e tudo ocorra como se espera
que ocorra, vamos falar. O processo é muito bem conhecido por todos, todo mundo sabe como é feito um bom confinamento, né? Mas o grande segredo é a gente conseguir aproveitar as oportunidades locais, né, de cada força que cada propriedade tem, né, aproveitar as forças ali de insumos, de tipo de animal para ser engordado e conseguir tirar o melhor proveito possível do resultado. E principalmente nesse último tópico, o pecuarista ele pode ter a certeza que ele tem aí, pode contar com a ajuda de toda a equipe da SM Firmenich que está espalhada aí por todo o Brasil, né? Exatamente, pode contar com a equipe agora de maneira muito mais reforçada, né? Com a pecuária de precisão a gente tem condições de ajudar tanto na originação de dados, junto com todo o pacote de softwares que a gente tem, de captar mais dados, né, que ajuda na gestão, e também nessa assessoria que a gente pode implementar diversos níveis aí de acompanhamento, né, menos ou mais intensivo, dependendo da demanda e da maturidade que o produtor tem, que a fazenda tem daquele processo, e acho que a gente está muito mais preparado aí para poder ajudar nossos clientes. Perfeito. Walter, obrigado mais uma vez por participar com a gente, parabéns aí pelo evento aqui. Valeu, obrigado, eu agradeço o convite. Saindo um pouco agora do stand, nós viemos aqui para o confinamento, nós estamos na Estância Monte Alegre, aqui em Barretos, e agora nós vamos conversar com o Marcelo Guimarães. Marcelo, obrigado mais uma vez por conversar aqui com o Noticiário Tortuga. A gente estava falando um pouco com o Walter sobre viabilidade do confinamento, a importância do produtor dar foco, né, em alguns pontos específicos, e agora a gente quer abranger mais, abordar um pouco mais o ponto nutrição. Quais são os produtos, o que tem aí na linha da marca Tortuga para confinamento que a gente pode mostrar para quem está assistindo o Noticiário Tortuga? Eu que agradeço, cara, mais uma vez. A gente está aqui na nossa casa, no Noticiário Tortuga. Mais uma vez a gente conversando aí com os clientes e com os pecuaristas que nos assistem, né, que acompanham o noticiário. E a gente aqui, você falou bem, né? Nós estamos aqui no momento aí no confinamento da CMA. A gente é parceiro aqui na área de terminação, né, do confinamento da CMA, e nós hoje temos as nossas tecnologias e as pesquisas da SM, elas são voltadas para a saúde animal. É interessante a gente ver isso por esse ângulo, né? As pesquisas ultimamente elas vêm remetendo toda a parte de produção para o animal mais saudável. Mais saudável a que nível? Saudável é o nível inflamatório. Hoje todos nós, mamíferos, né, a gente tem um grau de inflamação e a gente sofre com isso. Uns mais, outros menos. E os animais não são diferentes da gente. Os animais estão expostos a vários compostos dentro da comida, compostos que são nutricionais ou não, né, até toxinas, e isso causa uma inflamação, principalmente no trato gastrointestinal desse animal, e esse animal tem o que a gente chama de aumento de morbidade. O que seria a morbidade? A morbidade é o animal fica sem desempenhar. Então, assim, para a gente trocar em miúdos, para a turma entender, morbidade seria você ter uma projeção com uma dieta X de um ganho de 1,8 kg e esse animal mostra 1,5 kg. Então por que ele não ganhou mais 300 gramas? Talvez por causa do nível inflamatório desse animal. E a DSM atua muito nisso, com toda a tecnologia. Então nós temos hoje na nossa linha de confinamento, a gente tem desde a parte dos minerais Tortuga até a parte do Micofix que a gente tem hoje, que é um adsorvente e biotransformador, além de protetor hepático e estimulante hepático. A gente tem para o animal ficar com pouca chance de ser exposto a essas micotoxinas e ele ter problema. Passando dentro disso, a gente tem o Raidi, que é o metabólito da vitamina D, tem uma ação gênica, a ação dele é anualmente de carcaça, ela atua na parte genética do animal, ela é uma deposição maior de proteína muscular, né? Então em carcaça a gente tem ganhos. A gente tem os minerais Tortuga, a gente tem a parte de levedura, a gente tem a Rumistar e a parte do Crina. O Crina é um pool de óleos essenciais, onde a gente tem a substituição do antibiótico, da monenzina, e a gente tem o mesmo fator de seleção de bactérias positivas aí, e trazendo para o animal também essa parte aí de mais saúde ruminal, né? E o Rumistar, que é uma enzima, é uma alfa-amilase que atua no rumen, e ela consegue pegar e digerir amido no rumen, e ela consegue também aumentar a quantidade de proteína sobrepassante, o animal tem ganhos maiores aí. Então assim, Caio, nós temos uma linha hoje, a nossa linha de ponta é a linha Prime. Hoje a gente tem a linha Fosbov Confinamento Prime, que vai do Prime, o semi-confinamento Prime, até o Prime 5.0, onde a gente tem todas essas tecnologias embarcadas para a gente poder oferecer para o produtor mais uma vez, né? E agora numa conotação mais para o lado da saúde, a gente oferecer esse desempenho
respeitando muito o animal, fazendo com que o animal tenha uma qualidade de vida boa e que o animal consiga expressar a parte genética dele sem ter essa parte inflamatória aí que tanto faz a gente perder, né? A gente perder dinheiro hoje, né? O pecuarista ele precisa ter uma meta, precisa saber onde ele vai chegar e calcular para esse planejamento nutricional vários fatores, né? Um animal que, se ele vem bem adaptado da recria, a gente sabe também sobre qual é o produto ou subproduto que vai ser utilizado nessa dieta. Todos esses fatores também importam para esse bom planejamento? Perfeito, Caio. Sua colocação foi perfeita. Hoje o Brasil é um país muito grande, a gente tem muito subproduto ou coproduto, que a gente chama, para a gente alimentar os bovinos, né, principalmente de corte. Só que em regiões como São Paulo, que a gente tem a maior região de coprodutos que a gente tem no Brasil, a gente tem desde DDG, farelo de amendoim, esquisto de bolacha, macarrão e outros coprodutos que a gente encontra aqui em São Paulo. E esses coprodutos, eles têm uma possibilidade maior, um risco maior de estarem contaminados com essas micotoxinas. Então, os coprodutos, se você faz uma dieta e você tem um coproduto desse, você usa, o animal não desempenha. Quando a gente projeta uma terminação intensiva ou um confinamento animal, a gente faz tudo muito bem projetado, muito bem calculado e planejado, porque o risco é grande na atividade hoje. E a margem ela não é expressiva, então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem essas tecnologias que a gente consegue mitigar isso, nessa parte aí. E você falou muito bem, não adianta nada o planejamento todo se você está sendo, às vezes, você está perdendo no próprio coxo. Você tem alguns inimigos no coxo ali, algumas toxinas, alguns elementos ali que estão tirando do animal a eficiência. Então hoje, o confinamento hoje, ele mais do que nunca, ele é cálculo em cima de cálculo. Só que para você fazer o cálculo, não basta você parar no cálculo. Você tem que exercer, e você tem que executar, e você tem que ter certeza que o que você calculou, o animal vai conseguir pegar e aproveitar. E para isso, né, Marcelo, o pecuarista precisa medir. Para medir, ele precisa ter na mão também ferramentas que ajudem ele. E nisso, a DSM Firmenich também disponibiliza. Você que acompanha o Noticiário Tortuga aqui, já viu outros programas para a gente falando aí sobre toda a plataforma do Farmitel. Inclusive, tem também a plataforma para confinamento. E tudo isso está à disposição dele com a consultoria de uma equipe gigante espalhada aí por todo o país, né? Hoje a gente tem um conceito de nutrição de precisão muito interessante, né? A gente pode fazer fórmulas sobre encomenda, né? Se a fazenda tem uma especificidade, se tem uma meta diferenciada, um objetivo diferenciado, a gente pode ter um produto, a gente tem o produto de prateleira e a gente tem também a possibilidade de formular com precisão hoje. Junto com isso, o trabalho de serviço técnico aplicado na fazenda em modulações, tem fazendas que têm uma necessidade maior de consultoria ou um tempo de consultoria para entregar mais trabalhos, tem fazenda que tem menores necessidades. Então nós temos como modular isso hoje, planejar. Hoje a gente entrega toda essa gama de serviços, tanto serviço quanto nutrição de precisão, quanto a parte aí do dígito, que você falou muito bem. Se a gente não pegar alguma coisa que a gente possa levantar os dados e transformar os dados em índices, a gente não tem como tomar decisão. E os nossos produtos do Farmitel, né, principalmente para confinamento, que é o Farmitel Beef, ele traz toda essa gama de levantamento de índices aí para o pecuarista poder ter a segurança de tomada de decisão. E é isso que a gente está assistindo, acompanhando nessa semana aqui em que o Noticiário Tortuga está participando desse encontro de confinamento da Scott Consultoria, é justamente falando sobre isso, né? A importância de tomar uma boa decisão, que isso vai agilizar e vai ajudar você, produtor, que quer ter sucesso no seu confinamento também. Aproveitar para terminar esse programa aqui, encerrar aqui junto com o Marcelo. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente mais uma vez, dividir aqui todas essas dicas com quem acompanha aqui o nosso programa. E eu que agradeço mais uma vez e convido a todos aí para nos procurarem, tanto na mídia quanto no Brasil todo. Assim como o Caio falou, a gente está no Brasil todo, a nossa equipe está capacitada para atender todos os produtores aí e responder qualquer tipo de dúvida. Você que ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, que a gente entra em contato com você também. Você pode acessar nossas redes sociais, @tortuga.dsmfirmenich, como está aparecendo aqui na sua tela. Tem os links também na legenda aqui desse vídeo, ou acesse o nosso site, noticiariotortuga.com.br. Lá tem todo o nosso conteúdo e também o contato para você ter acesso aí à nossa equipe que está espalhada por todo o país e alguém vai atendê-lo com certeza. Noticiário Tortuga de hoje vai ficando por aqui. Te encontro no nosso próximo programa.